Olá a todos! Meu nome é Luana Rancipiani e hoje eu vou ter uma conversa com vocês, nesse podcast dessa semana que a gente está lançando. Uma coisa que eu gostaria de estar conversando com vocês é sobre o sexo absoluto, o sexo celestial e a nossa pureza. A gente já deve ter ouvido palavra dos verdadeiros pais sobre esse tópico, sobre o sexo absoluto. Mas a gente colocou no fundo da nossa gaveta e vive a nossa vida, vai fazer outras coisas e não tem ela na nossa vivência diária. Como todas as outras palavras das verdadeiras pais, a gente tem que procurar praticá-las, né? Então, nossa missão como Rainuns é trazer esse conteúdo para refrescar a nossa prática diária, né? E eu acho interessante quando a gente dá essas conferências em seminários, principalmente sobre a pureza. A gente tem um conceito que não trabalhamos muito, que a gente ouve nos seminários, que a gente tem que manter a nossa pureza, que a nossa pureza é importante. E eu só tenho que aguardar até a minha bênção. Eu acho que eu já devo ter mencionado aqui, que quando eu estava, quando eu era solteira, então eu pensava, não, eu tenho que proteger minha pureza, guardar ela, sim, é muito importante, mas é como se eu tivesse um pensamento, um conceito de que a minha pureza fosse um troféu, sabe? Digamos que seja um troféu, vai. Dizer que é meu troféu, eu tô escondendo minha pureza, tô guardando ela, eu vou chegar na bênção e vou entregar ela e esse vai ser um troféu que eu vou sempre ter orgulho, sabe? A pureza e a sexualidade, elas estão intimamente, profundamente casadas, enraizadas dentro do Criador, que são os pais celestiais, que criaram tudo centralizado no coração e no amor. Então, tudo isso é uma grande energia que a gente precisa utilizar ela. Eu vou utilizar ela como, Luana? Não é da forma que vocês estão pensando. Brincadeira. Qual é a forma que a gente deve utilizar a nossa pureza, essa energia? É para nossa conexão profunda com Deus, nossa conexão profunda com os nossos pais, a nossa conexão profunda com o nosso eu original, com a nossa identidade individual, única, eterna. E nós não investimos parte da nossa vida a isso. Então, depois, quando nós recebemos a bênção, temos uma grande crise existencial. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu não sei quem eu sou. Eu apenas estava me defendendo de todo mundo, reagindo a todo mundo, mas eu não sei quem eu sou. Então, esse período, enquanto nós somos solteiros, nós temos uma grande responsabilidade de utilizar essa energia pura para experimentar o nosso primeiro amor. Quem tem que ser a nossa paixão? A nossa paixão que a gente tem que estampar nos nossos cadernos, no nosso celular, na porta, até fazer roupa de cama, printar assim no nosso pijama, não sei. São os pais celestiais, são os verdadeiros pais, são os criadores incorpóreos e corpóreos. É uma falácia religiosa, mas se você não se conecta com a sua raiz, você não sabe quem é você, você não aceita você não consegue alcançar seu máximo potencial. Então, nós que fomos criados, nascidos como água pura, nascidos nessa linhagem tão preciosa, trabalhada durante a história para ser purificada, não podemos pensar de uma forma secular em relação à nossa sexualidade. Eu tenho que me abster de namorar, de tocar, de ver, de pensar, porque a igreja me proíbe viver assim, ou porque meus pais vão me bater, porque eles vão brigar comigo, ou enfim, a gente tem vários inúmeros, né? Eu tenho medo dos meus pais, ou não, eu gosto dos meus pais, não quero machucar eles. Sim, mas tem uma raiz mais profunda, que essa época da nossa vida é muito curta, sabe, gente? Enquanto adolescente parece que o tempo não anda, vai lento, mas
Se você comparar, né, uma projeção de 80 a 100 anos que todos nós desejamos viver, 20 anos da nossa vida, né, é um quarto, um quinto de tudo isso. Então, o momento mais importante para a gente investir a nossa energia, essa energia, né, da pureza, é para investir no nosso caráter, nas nossas virtudes. E no Rainum eu gosto muito porque a gente tem 5 virtudes: da honestidade, integridade, coragem, graça, honestidade. E tudo isso exige muita energia, muita vontade. Inclusive, nós vivemos numa era em que tudo é fácil. Fast food, eu não quero cozinhar, compro qualquer coisinha. Ai, eu não quero fazer tal coisa. Ai, exemplo, para eu sentir muito bem, eu teria que, tipo, me dedicar muito naquilo e ter boas habilidades. Hoje, a gente vive numa era em que você ser fútil, ser banal, ser besta, bobinho, isso gera muito engajamento, né? Então, você não se esforça, você fica num acomodismo, e com o celular, você recebe dopamina barata, né? Eu gostei muito dessa expressão, né, de dopamina barata. É uma dopamina que você não tem esforço, mas que você é recompensado. E isso vai treinando o nosso cérebro para ser uma pessoa medíocre. Não está criando a gente para ser uma pessoa extraordinária. Mas a visão dos verdadeiros pais para nossas vidas, para a vida de toda a humanidade, é que sejamos filhos e filhas de Deus, que nós possamos ser príncipes e princesas da paz. Então, para a gente criar esse reino eterno de amor, paz, felicidade, unidade, precisamos de pessoas que estão dispostas a darem o seu melhor, a pagar o preço de alcançar esse ideal, de trabalhar para construir esse reino começando dentro de mim. Eu sou a primeira gota que vai encher esse rio, esse oceano de água pura. Então eu preciso criar minha identidade. Para eu criar minha identidade, eu tenho que conhecer minha origem. E como eu tenho o criador do relógio. Quem conhece melhor esse relógio? Quem criou? Então, para eu me conhecer, eu tenho que conhecer quem? Né? A minha origem, os meus pais invisíveis, que são os pais celestiais, e os meus pais visíveis, que são os verdadeiros pais, e meus pais físicos. Então, quando a gente foi diversas vezes para a Coreia, a verdadeira mãe, né? Ela diz diretamente: vocês são meus filhos genuínos, vocês são meus filhos amados, filhos que crescem belos e puros, né? A água pura. Então, ela diz que nós devemos continuar nos desenvolvendo, e isso é o que? Lapidar as nossas habilidades externas, mas o que é interno, que é sujeito, né? Tudo tem posição, sujeito, objeto. Então, qual é o mais importante? Que é 50% o interno, 50% externo. Os dois têm e devem ser trabalhados. Então, jovens que mantêm a pureza, não só por manter, mas porque eu quero construir a minha integridade, eu quero construir o meu caráter e eu quero ser uma pessoa que possa servir os outros. Então, para isso, eu tenho que desenvolver várias habilidades internas e externas. Nós somos criados, né, de forma integrada. Então, nós temos vários aspectos que devemos desenvolver. Da mesma forma que a gente tem intelecto, emoção, vontade, todas elas são centradas no coração, que daí desenvolve a ciência, a religião, a arte. Então, tudo isso a gente deve trabalhar, né? E não podemos só nos fixar ao que é cômodo, ao que é convencional ou que me satisfaz. Então, se a gente está acostumado com uma dopamina barata, tipo assim, eu não vou namorar porque me dá trabalho. Eu não vou manchar, tipo assim, não vou beijar, não vou tocar, não vou fazer nada, mas também só vou ficar na minha cama, eu vou tirar notas medianas, vou viver de qualquer forma. Isso também não acrescenta nada. Nós fomos chamados para criar o reino de Deus aqui na Terra. Onde quer que a gente vá, Deus pode, através de nós,
levar amor, levar um serviço, levar luz para outras pessoas. E isso é atendendo outras pessoas, ajudando elas a resolver os problemas delas, o sofrimento das pessoas, né? Então, isso a gente precisa ter as nossas habilidades. E quando a gente vai crescendo, dei exemplo, eu recebi a bênção, né? Eu pergunto, agora que eu recebi a bênção, pessoal, eu perdi minha pureza, não sou mais pura. Agora que eu tenho filho, eu já não tenho mais pureza. A gente pode nunca ter parado para pensar sobre isso, mas a pureza continua em mim. E agora, a partir do momento que eu recebo a bênção, naquele momento, é o momento em que 50% de todo o universo feminino e 50% de todo o universo que é masculino, eles se unem verticalmente para encontrar com o amor de Deus. Então, eu e meu esposo, nós recebemos a bênção, a gente recebeu a oração dos meus sogros, a gente recebeu a oração dos meus pais, a gente recebeu a bênção dos verdadeiros pais em 2020, e então a gente fez a separação, né, de 40 dias, fizemos oração, fizemos condições para que Deus pudesse experimentar esse amor conosco. Então, nisto é puro. Água pura com água pura se fundem e elas transbordam água pura, certo? Então, a gente aqui agora entra com um outro conceito, que é o sexo absoluto. O que seria o sexo absoluto? É fazer sexo absolutamente. Sexo absoluto é absolutamente onde três tornam um, né? Homem, mulher, Deus. Absolutamente. Isso torna absoluto, eterno, único e imutável. Não existe outras pessoas. Esse amor conjugal é único, é exclusivo. Não deve ser compartilhado com terceiros. Não deve ser manchado. Não deve ser corrompido. E essa tarefa do sexo absoluto é um nível mais elevado. É como se você estivesse já fazendo a faculdade. E depois, quando você já está no nível de paz, você está fazendo mestrado. Então, todo o nível da pureza, ela se estende do ensino fundamental ao ensino médio. E ela é a base fundamental para você ter sucesso na sua vida familiar. Então, quando você, na sua pureza, desenvolve uma relação profunda com Deus, se manifestando ao seu próximo, que está mais próximo de você, que são seus pais, então Deus pode proteger vocês. Deus pode passar a fortuna celeste, que, claro, passa primeiro pela linhagem que vocês herdaram, né? Nós, segunda geração, eu, segunda geração. Se você for segunda geração, terceira geração, você não fez nada para herdar, certo? A gente nasceu herdeiro, igual Harry Potter. Descobriu que ele tinha um cofre de ouro, né? Cheio de dinheiro lá. Então, a gente herdou a linhagem dos verdadeiros pais por meio dos nossos pais que se decidiram a se unir com os verdadeiros pais, receber a bênção deles. Então, a gente nasceu com essa linhagem. E, claro, a gente tem muita gratidão, mas a gente não se esforçou, a gente não teve, assim, um esforço para ganhar esse algo precioso. Então, para muitos de nós, a segunda geração, isso não tem valor. Então, muitos se deixam levar ao mundo secular, da mesma forma que a segunda geração do povo israelita, quando entrou em Canaã, se influenciou pelos cananeus, viu como eles eram ricos, poderosos, influentes, e deixou aquilo que era mais precioso, que era a linhagem do povo escolhido. Então, a gente trabalha muito sobre a sexualidade, a pureza, como disse, elas estão casadas. E os pais que estão me ouvindo devem procurar mais conteúdo que nós disponibilizamos, que os verdadeiros pais deram sobre a sexualidade, porque se você falar sobre pureza, tem que explicar sobre a sexualidade, né? E voltando, então, quando você tem essa base sólida, vertical, com seus pais, cria essa conexão profunda com eles, porque, olha, os seus pais, eles não são igual vocês, são diferentes. Eles receberam uma educação dos pais deles que são diferentes deles. E que agora eles estão educando vocês, que vocês são diferentes deles. Então ali é a questão da educação do coração, né? A gente fala dos 4 grandes reinos do coração. Então, esse reino do coração deve ser trabalhado. Então, os pais dão amor, os filhos devolvem piedade filial. Então, os filhos devem honrar os pais.
devem dar orgulho aos pais, não envergonhar os pais, terem obediência aos pais. Isso é a base para que você se mantenha no caminho da fortuna celeste, das bênçãos, né? A bênção é transmitida como a chuva, ela cai de cima para baixo. Então, tudo tem uma ordem. Tanto que, se a gente olhar para a história de Adão e Eva, né, os nossos primeiros antepassados, a humanidade herdou a miséria, a desgraça, a pobreza, a fome, a traição, a matança, o sofrimento, tudo isso porque quem virou o avô da humanidade, quem abençoou Adão e Eva foi Lúcifer, né, o arcanjo que se tornou Satanás. Mas através dos nossos verdadeiros pais, então Deus abençoa toda a humanidade. Esse é o dever dos verdadeiros pais, abençoar a humanidade. Então nós, como filhos, devemos manter esse legado deste reino eterno. Então, a pureza, a sexualidade deve ser conversada, a gente tem que conversar com nossos filhos, o que eles aprendem na escola. Quando a gente fala sobre a pureza, tem muito sobre os 5 sentidos físicos, né? Quando a nossa mente, ela é invisível. Então, os nossos olhos são a janela tanto da nossa mente quanto do nosso coração, mas para chegar no coração, precisa passar pela mente. Então, nossos olhos, eles enxergam tudo e transformam em informação que a gente digere e depois torna em emoções que a gente leva para o coração. Quando a gente é adolescente, nós somos imaturos. Até mesmo na Bíblia diz que a gente não pode cair em tentações de amores, paixões juvenis, porque isso vai machucar a gente. A gente dá um exemplo de um tomate verde imaturo. Se você arranca ele, ele não está no seu máximo potencial, não tem seus melhores nutrientes, não está no seu maior sabor. Então ele deve ficar unido ali, né? E crescer junto com seus pais, até que ele venha a se tornar um tomate maduro, e daí possa sim ter uma semente que produza mais tomates de excelente qualidade, vamos dizer assim. Então, os jovens precisam estar conectados com seus pais, e isso também é base para proteger vocês dos muitos testes. E agora, se a gente olhar pelo contrário, o que mais faz os jovens se afastarem e acabar perdendo a sua pureza é justamente essa desconexão com os seus pais, desconexão com a sua identidade original. Como Deus me ama, como Deus me vê, sabe? Falando assim de mim mesma, quando eu era mais nova, eu me sentia muito feia, meus dentes eram todos tortos, tipo, meu cabelo era todo espetado, meu óculos era um óculos de velho, assim, era o mais baratinho que meus pais conseguiam comprar, minhas roupas eram, tipo, doadas, assim, então elas não se encaixavam bem, ou eram muito grandes, ou ficava meio pequenas, e eu só usava chinelinho Havaianas, eu falava, nossa, tipo, sou feia, tipo, eu não tenho orgulho de mim. Mas quando eu fui lendo a palavra dos verdadeiros pais, fazendo rondoquê e participava dos seminários, eu sentia que Deus me amava, sabe? E não importava como as pessoas me olhavam, mas como Deus olha para mim, o que meus pais falam para mim. E isso foi alimentando a minha identidade como filha de Deus, filha dos meus pais. E isso fez com que fosse colocando adubo dentro da minha identidade, que eu sou filha preciosa, que a minha pureza é algo tão precioso que nenhuma dessas pessoas vão valorizar o quão preciosa eu sou como filha de Deus. Então, eu quero entregar isso para Deus, que vai entregar isso para meu futuro cônjuge. Então, eu construí isso centralizado no meu coração com meus pais, com os verdadeiros pais, e encontrei uma Luana totalmente radiante, que consegue conversar com as pessoas, que se preocupa com as pessoas. Se pegasse a Luana dos 14 anos para trás, assim, eu não conseguia falar em voz alta, eu não conseguia manifestar minha opinião, minhas ideias. E quando eu comecei a buscar como Deus ama as pessoas, como Deus me ama, o que Deus espera de mim, então eu comecei a me encontrar. Deus, ele é um ser absoluto. As pessoas, nossos amigos, colegas, pessoas do mundo que a gente encontra, elas tratam as pessoas relativamente.
Porque as pessoas são relativas, eu sou relativa. Eu ainda não sou perfeita, não sou absoluta. Então, a gente trata as pessoas de acordo com o interesse, normalmente. Ah, você interessa pra mim, então eu vou te tratar bem. Ah, você não interessa pra mim, eu fico indiferente. Mas Deus ama a gente absolutamente. Então, na nossa juventude, esse trabalho de eu me encontrar com Deus. Quanto mais vezes eu encontrar com Deus, mais eu vou encontrar com a minha identidade original e também a minha relação com meus pais, entender que eles são diferentes de mim, mas que a gente pode chegar a um denominador comum, sabe? E isso demorou muito também pra mim, porque quando a gente é adolescente, a gente meio desregulado, né? A gente não ainda se conhece direito, só que a gente acha que a gente sabe de tudo e nossos pais estão errados. E a gente se afasta deles psicologicamente, na psicologia, eles falam que a gente se afasta daquilo que provê a nossa identidade pra gente testar o que é bom, o que é ruim. E eles aprovam isso. Mas é justamente nesse momento que você se afasta dos seus pais é que você comete as maiores cagadas da sua vida, os seus maiores erros. Mas se você tá com os seus pais e consegue conversar com eles, abrir seu coração e os pais também criarem um ambiente que não julga, mas que quer apoiar os filhos para que eles possam aprender, ter lições. Então, os pais também têm que ter muita sabedoria e muita conexão com Deus. E essa conexão com Deus deve ser aproveitada na adolescência, porque na adolescência, a gente tem paixão. Os nossos ouvidos buscam amor, nossos olhos, a nossa pele, nossa boca, tudo procurou o amor. E a gente acaba procurando um amor barato. É um amor relativo, um amor para estancar o nosso vazio que devia estar sendo preenchido pelo amor de Deus, que nos ama absolutamente. Então você vê na sociedade os jovens, eles estão vazios, carentes, e daí um tenta usar o outro para preencher seu vazio usando. Então, o primeiro amor das pessoas geralmente é aquele amor dolorido e leva traumas para o resto da vida. Porque o ser humano não foi criado para entregar o seu amor horizontalmente, mas foi criado para entregar seu amor verticalmente para Deus, para seus pais, que os amam antes deles existirem. Antes de eu existir, Deus já sonhou comigo, já me desenhou. Então, eu sou filha de Deus. Essa identidade como filha de Deus é a mais importante para que você cresça com paz, tranquilidade, segurança, autoestima. Não importa onde vá, com quem você fala, você tem confiança de expor as suas ideias porque você é uma filha de Deus. Hoje em dia a gente tem problemas de vícios, de pornografia, masturbação, celular, de comer comidas fast food, enfim, a gente tem inúmeras facilidades que fazem com que a gente tenha doenças, né? Que a gente fica doente fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mas nesse ponto a gente tem que entender aonde eu quero chegar. Eu quero esse amor barato que logo logo ele acaba, tipo uma bolha de sabão, ou eu quero um amor duradouro. Eu quero um amor que meus filhos, meus netos, eles ouçam minhas histórias, eles tenham orgulho de mim quando eu for pro mundo espiritual e daí meus descendentes me encontrarem lá, eu coloque um telão da minha vida expondo toda a minha vida. Eu falo, gente, olha, essa foi a minha vida. Eu virei adubo para o nascimento de vocês. Da mesma forma que eu nasci em cima do adubo da história de todos os meus antepassados, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, o que a gente sente, ele tá sendo escrito na nossa alma, escrito no nosso órgão sexual, que é a raiz do nosso ser, da nossa existência. Ali que deve ser o palácio, o reino celestial de Deus começa no centro do ser humano, no meio de nós, né? No nosso meio, que é o nosso órgão sexual. Ali é onde Deus quer viver. Então, nós, jovens, temos que manter nossa identidade como filhos. E aí, quando a gente é preenchido pelo amor dos nossos pais, esse amor quer sair. E como que ele vai sair? Como piedade filial e depois como fraternidade, como
amor de irmãos, amor fraterno. Então você olha para os meninos e fala: nossa, você é realmente o máximo investimento de amor e criatividade de Deus. Eu realmente desejo que você seja o melhor nas suas habilidades, na sua carreira, que você cresça, seja um homem incrível. E os homens olhem para as irmãs e falam: nossa, você é uma mulher incrível, maravilhosa, que Deus desenhou tão bem, que você realmente seja uma mulher grande, que chegue à perfeição, que você se torne uma com Deus, que você realmente herde as características, a deidade de Deus, que são as naturezas de Deus. E quando a gente cresce com essa relação, então homens e mulheres crescem em harmonia, como irmãos e irmãs, se ajudando. E quando está na época de receber a bênção, então aquele irmão, ele passa a ser, né, se Deus abençoa você com aquele irmão ou aquela irmã, seu eterno parceiro. É a única pessoa que vai fazer você se tornar completo e experimentar o amor de Deus e também ser a imagem de Deus. Então, homens e mulheres foram criados para ser a imagem de Deus. Não foi a galinha, não foi o pato, não foi a baleia, não foi estame pistilo das plantas, não foi nada, nenhum ser, senão o homem e a mulher. Nós temos essa posição de dominar o universo, porque nós somos mediadores do amor de Deus. O amor de Deus deve passar por meio de nós. E se nós sentimos todas essas emoções, se a gente é apaixonado, se a gente fica bravo, se a gente fica feliz, é porque Deus sente tudo isso. Então, todas essas energias devem ser voltadas para nossa paixão por Deus, pelos verdadeiros pais. E não é fácil, gente. Fazer vida de fé não é fácil. Você trabalhar, estudar, restaurar material, dar testemunho, o que for, e buscar Deus em todas as coisas, principalmente nos relacionamentos humanos, que ali você, não só a questão das naturezas decaídas, mas também por divergências criadas mesmo pelas características, né, a forma como a gente é, a forma como a gente pensa, tudo isso, na verdade, ele tá treinando a gente para quê? Para que a gente possa criar uma família. Não tem nada no universo mais poderoso que seja o sonho mais profundo de Deus do que uma família. Hoje em dia eles falam que eles querem ser milionários, que eles querem ser dono de ilha, que querem ter carro e tal, mas que na história foi mais difícil foi construir uma família em que um homem centrado em Deus, uma mulher centrada em Deus, conseguem se unir e ter filhos. Filhos que são uma família para Deus, um ideal de uma família para Deus. Eu sempre cresci, que minha mãe contava, né, que o sonho dela sempre foi criar uma família que Deus pudesse viver junto, sabe? Esse sempre foi o sonho da minha mãe. E esse se tornou meu sonho também. Ela plantou isso dentro da gente, assim, né? Então, não importa, sabe? Esse aqui é, tipo, algo. O amor, ele não vem para evoluir. O amor, ele é absoluto. Ele já é o auge em todo o seu potencial. O amor nunca vai deixar de ser o amor. E ele nunca vai evoluir da família para outro nome. Sempre vai ser a família, sempre vai ser os 4 grandes reinos do coração, as 3 grandes realezas. Ali dentro, o amor dos pais, amor dos filhos, amor conjugal, amor fraternal. Esses 4 tipos de amor são a maior riqueza que o ser humano pode construir. E como Satanás sabe disso, então ele começa a plantar discórdia ali na nossa raiz. Ele começa a afastar a gente da nossa raiz, então ele pode manipular e dizer que você é qualquer coisa. Que aquela pessoa ou algo, tipo, é mais precioso que você não vale nada, e que você não tem valor, que seu valor é relativo, e você começa a se perder, você começa a sentir um vazio existencial e você começa a buscar se preencher por dopamina barata, por coisas que são supérfluas, e depois você tem que procurar outras coisas para se preencher. Mas quando você está preenchido pelo Espírito Santo, pela Mãe Celestial, pelo Pai Celestial, não importa, esse mundo não atrai você, ele não ilude, ele não engana você. Então, depois que você tem essa base, quando você tem um cônjuge, você
naturalmente quer entregar todo o seu amor para essa única pessoa. E no seu coração começa a transbordar que você quer cuidar de outras pessoas, como seus irmãos, como seus filhos, como seus avós. E esse é o segredo. Mesmo que as pessoas não conhecessem os verdadeiros pais, se elas começassem a manter a pureza e manter a fidelidade, o mundo naturalmente caminharia para um reino mais próspero e celestial. Tanto que os reinos grandes da história, eles desabaram por conta da promiscuidade sexual, o mau uso dos órgãos sexuais, o mau uso do amor. Então, nós temos um ideal grandioso, extraordinário, e nós devemos ser essas pessoas que falam sobre a sexualidade, que defendem a pureza com orgulho. Essa é minha identidade. Eu cresci dentro dessa identidade e eu me beneficiei dela, e eu acredito que você, meu amigo, meu colega de trabalho, também deveria seguir. Mesmo que você tenha tido um passado, enquanto você é vivo, você pode receber a graça do Espírito Santo, a graça dos verdadeiros pais e ser renovado, ser uma pessoa nova, limpa, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro dos verdadeiros pais, ser perdoado, receber um amor que não tem como você pagar. Realmente é uma graça. É algo que Deus está disposto quando nós nos arrependemos. Então, se você tem sombras no seu coração, algo que te bloqueia de dizer que eu defendo a pureza, que eu defendo o sexo absoluto, que eu defendo a fidelidade, então traga isso à luz. Se arrependa, converse com o seu pastor, converse com o seu cônjuge, converse com os seus pais e coloque a luz. Eu fiz isso, eu agi assim, mas eu não sou assim. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus que deseja viver com orgulho, e eu quero falar para os meus pais terem orgulho de mim. Eu não quero que meus pais tenham que me perdoar sempre. Os pais sempre estão dispostos a perdoar, sempre estão, na verdade, com um amor maior ainda, dispostos a fazer com que você volte para o seio do amor deles. Mas o primeiro passo é que você coloque isso na luz. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode trazer essas sombras que você carrega, senão você mesmo. Eles tentaram te proteger até agora, essas sombras, para você não se machucar. Mas essas sombras não são você. Elas estavam ali por um tempo para te proteger, porque o seu corpo sentiu medo, vergonha. E esse sentimento, ele não foi criado para você viver para sempre com isso, mas para que você perceba que isso não está certo e para você levar a luz do amor dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, dos seus pais, das pessoas que mais amam você e seu cônjuge. Quando a gente recebe a bênção, principalmente nós que recebemos a bênção, é algo conveniente. Ah, porque eu me sentia sozinha, porque eu tenho desejo sexual, então tá na hora também de eu receber a bênção, eu vou receber a bênção. A bênção tem um propósito grandioso, do ideal de Deus, que é formar a imagem e semelhança corpórea. Deus não tem corpo, né? Mas o homem e a mulher juntos, que são metade de metade, 50%, quando se unem, então se tornam a imagem de Deus. Então Deus quer ver essa imagem de diferentes formas, porque nós somos seres únicos. E cada ser que Deus cria, cada filho, é um ser único, eterno na existência. E Deus arrancou essa parte dele que nunca vai voltar. Só vai voltar quando a gente chegar à nossa perfeição. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está ocupado na nossa vida diária, a gente acaba se afastando da nossa raiz mais uma vez. Então o mundo secular começa a ser atrativo. Então a gente começa a mudar nossa mente. Ah, o casamento é para me fazer feliz, para eu ficar bem, para eu me sentir confortável. Não, a bênção é para você abençoar outras pessoas, para você multiplicar as bênçãos, a mente original, a natureza original de Deus, esse plano ideal de criar famílias harmônicas, para criar a felicidade, harmonia, unidade, paz, tudo isso deve ser vertical, deve vir de Deus. Então, se a gente começa a viver uma vida secular muito horizontal, logo o próximo passo é que a nossa mente vai se tornar relativa, a nossa mente original vai perder a força
Então, a colega se torna mais atraente que a esposa. O colega se torna mais atraente que o esposo. Porque aquela pessoa parece me fazer mais preenchido do que meu cônjuge. Mas a bênção é para você dar. O amor, ele é a ação que o sujeito dá para o objeto. Então, quando a nossa energia espiritual baixa, a gente quer receber. E então a gente procura uma energia barata, horizontal, fácil, que não demanda muito esforço. E isso vai nos afastando da nossa raiz vertical. Por isso, assim, já estendeu bastante assim, a nossa conversa, né? Que eu digo para os casais, principalmente os jovens da minha geração, a gente não tem uma vida de fé tão fervorosa como os nossos pais tiveram, e a gente já vai parte assim para o nosso trabalho, o nosso conviver muito mais com pessoas seculares, e como a gente não tem aquele orgulho da nossa identidade, a gente não consegue testemunhar a beleza da bênção, a beleza do princípio divino para os nossos colegas, então eles começam a ver a nossa luz e a gente começa a ter pensamentos similares a eles, né? Porque a nossa mente, ela recebe e a gente transmite. Então, as pessoas namoram, traem, então você começa a achar que isso tudo é normal. Quando você volta para casa, faça oração, joga sal bento e nunca perca a sua identidade, que são os verdadeiros pais. E o que alimenta a sua identidade é você fazer o básico sempre, sabe? Uma coisa que ajudou muito a minha relação com meu esposo foi fazer rondoquê todos os dias, a gente fazer uma leitura juntos, a gente conversar sobre a palavra dos verdadeiros pais, que é o alimento que se torna a nossa carne, né, espiritual. E também a oração, que é para o nosso espírito respirar. E quando a gente entra em contato com a palavra dos verdadeiros pais, elas conseguem elevar a nossa espiritualidade. A gente fica numa frequência mais elevada. Então, espíritos mais elevados podem contribuir tanto para nossos projetos no trabalho, quanto para a gente proteger a nossa bênção e também, naturalmente, testemunhar quão grandioso é uma vida de luz, de bênçãos, de pureza, de fidelidade, que as pessoas na sociedade adoram, assim, ouvir sobre isso. Claro que na prática a gente sabe que é uma construção de gerações. Então, falar sobre a sexualidade e a pureza, né, concluindo, é muito importante. Os jovens, eu recomendo a gente tá no meio agora de um curso dos 4 cursos que o Rainum oferece, né, que a gente tem primeiro o Ascender. Se você tem sombras, como eu disse, em relação à pornografia e masturbação, nós temos um curso de 90 dias para você se dedicar. Ninguém vai saber que você está fazendo. Mesmo que você não tenha, você pode ajudar outra pessoa fazendo esse curso. Nós temos o curso para jovens se prepararem, se conhecerem em relação à sua sexualidade celestial, à sua pureza também. Como eu disse, pureza e sexualidade, elas andam juntas. Então, nós temos o curso que se chama Centro do Universo para Jovens Solteiros, a Intimidade Celestial para casais. A segunda geração, a gente cresceu, né, mandando a pureza, tipo, não beijar, não namorar, não tocar. E daí a gente, casa e vive juntos. Mas a gente não sabe como conversar tão profundamente, ou às vezes a gente nem sabe que existe aquele certo assunto, mas através desse curso, as irmãs num grupo podem conversar sobre esse assunto, os irmãos podem conversar. Então, esse curso que a gente está fazendo agora é muito lindo, porque as mulheres entraram e daí convidaram seus esposos, então eles ambos estão fazendo, e tenho certeza que eles devem ter aprofundado muito mais a sua intimidade, sem sentir vergonha, porque se você sozinho começa, é meio estranho, sabe? Porque a gente não é acostumado a falar sobre isso. Mas quando você faz um curso, então você fala, ai, a minha tarefa dessa semana é falar com você sobre isso, vamos conversar. E depois vocês começam a perceber que vocês estão conversando de coisas que nunca conversaram, que nunca tiveram oportunidade, não porque vocês eram maus, porque não tinha interesse, porque realmente não sabiam sobre esse assunto. Também a gente tem a escola do amor para pais. Como falar sobre sexualidade se meus pais nunca falaram comigo sobre isso? Então, a gente tem esse curso para os pais falarem sobre sexualidade com os filhos e também trocarem experiências. Essa é uma oportunidade muito grandiosa. Agora, nesse fim de semana, nós iremos para Porto Alegre fazer um seminário maravilhoso com quase 40 pessoas, muitos são casais. Então, a gente está muito feliz de estar podendo expandir
esse trabalho do Rainun, né? Uma vida sem sombras, defender a bandeira do amor puro, do sexo absoluto. O verdadeiro pai disse que se todas as pessoas defenderem o valor do órgão sexual, o valor da pureza, então a humanidade vai construir mais rapidamente o reino dos céus. Então essa foi a minha conversa com você. Espero que você, sei lá, esteja na academia, dirigindo, pegando o trânsito, ou tá limpando a casa, tá me ouvindo. Eu quero deixar um abraço para vocês, agradecer pelo Brasil, pela Igreja do Brasil, para que a gente possa desenvolver esse trabalho maravilhoso que tenho certeza que os verdadeiros pais estão muito felizes. Então, jovens, mantenham a surpresa, casais, trabalhem no seu coração e foquem realmente nessa conexão profunda com Deus e com o seu cônjuge. Então, eu sempre procurei o amor de Deus e agora eu manifesto totalmente no meu esposo, no meu filho, e ainda sobra amor, então eu consigo ajudar outras pessoas, estar aqui para conversar com vocês se precisarem de ajuda.